Bem-vindos, viajantes da escuta. Sentem-se, acomodem a voz como quem acende uma vela. Vamos juntos atravessar um antigo nó de memórias. Eu sou a sua narradora e hoje trago a história de Regina, menina de 8 anos com olhos que guardam campos inteiros, e de Daniel, seu irmão de 13, cuja inquietude carrega ecos que não cabem em um só sonho. Prepare-se para sentir calor e arrepio. Esta é uma história sobre laços que teimam em atravessar vidas, sobre segredos de família que insistem em pedir reparação, e sobre a inesperada ternura que nasce quando o perdão encontra coragem. Ria um pouco. Prometo que haverá momentos leves, mas segure também o coração. Você está prestes a testemunhar algo que ativa a curiosidade, compaixão e o desejo íntimo de ver justiça virar luz. Não perca. Pertença a esta viagem. Agora, sem mais pausas, começo a contar. A casa do Silveira sempre soube guardar um silêncio antigo, daqueles que emagrecem a respiração e aquecem a memória como brasa que não se apaga. Naquela madrugada, porém, o silêncio tornou-se voz e veio como quem lembra nomes esquecidos. Regina dormia com o rosto virado para a parede onde um quadro velho mostrava o rosto de um homem que já não sorria. Havia nele algo familiar, não para o tempo, mas para a alma. E, enquanto o relógio da sala completava a terceira badalada, um sussurro fino começou a bordar o ar do quarto. Regina. A voz não era só som. Chegava junto com o perfume de chuva em terra seca, com imagens que piscavam atrás das pálpebras da menina. Um corredor de luz, uma mesa quebrada, um pedido que não foi atendido. Ao mesmo tempo, no cômodo ao lado, Daniel despertou num sobressalto úmido de pesadelo, fogo que não queimava madeira como antes, mas memórias, rostos que lembravam antigos enredos familiares, e um nome que se repetia sem cessar, como se uma página rasgada quisesse ser lida de novo. Nos dias que se seguiram, Regina passava longos minutos imóvel, com a mão pousada como se segurasse algo leve e invisível, e Daniel começou a falar em frases desconexas, promessas, dívidas, vozes que cobravam o acerto. A mãe, Ana, olhava e não sabia se devia chamar um médico, um padre, ou se simplesmente sentar e ouvir. Na vila, as pessoas cochichavam. Algo de antigo voltou a respirar naquela casa, e até o cachorro da família, normalmente pacato, latiu uma vez ao entardecer olhando para o mesmo ponto vazio em que Regina apontara com o dedo. O avô materno, homem de fé e de jornais velhos, já havia repetido que certos nós familiares só se desfazem quando reconhecidos de ambos os lados do véu. Ana repetia isso entre um afago e outro, sem imaginar que o nó daquele lar era tecido por fios que atravessavam gerações. Numa noite em que o vento parecia sussurrar segredos pela chaminé, Regina falou com uma voz que não era totalmente dela. Disse o nome de uma cidade costeira onde não estivera, descreveu uma noite de pólvora e uma traição envolvendo um diário escondido. Daniel, ao ouvir, sentiu algo como um choque gelado passar pelo corpo. Ajoelhado, pegou a mão da irmã e sentiu na pele um frio distinto, quase como se tocasse a margem de uma memória alheia. Aos poucos, pequenos sinais concretizaram o mistério. Um velho colar reapareceu no fundo de uma gaveta onde ninguém o colocará. Marcas de queimado, sutis e antigas, surgiam na madeira de lugares que ninguém acreditava ter sido tocada. E sonhos que se misturavam. Às vezes Regina via a paisagem de Daniel. Outras vezes Daniel era invadido por lembranças que pertenciam a uma mulher de outra época. Em casa, o amor o segurava e a incompreensão os empurrava. Mas havia algo mais, uma sensação persistente de dívida, como se a família carregasse, há muito, um compromisso não cumprido que agora exigia reparação. Ana começou a buscar explicações nos livros do avô. Psicografia, passes, retiros espirituais. A irmã mais velha, Carla, aconselhava terapia e mais disciplina. Mas no silêncio entre as opiniões, algo espiritual se apresentava com sutileza, um pedido de reconhecimento, não de culpa, um chamado para olhar de frente o que for enterrado com pressa. Certa noite, enquanto uma vela tremeluzia na mesa da cozinha, Regina ergueu os olhos e falou com honestidade crua. Ele quer que a gente diga o que aconteceu. Daniel correu ao quarto atrevido, a voz trêmula, e contou um fragmento de sonho em que via 2 homens discutindo perto de um lago, e por fim, o som de um riso que não combinava com a alegria. A partir daquele instante, a casa passou a vibrar em camadas. Os móveis pareciam lembrar gestos, os corredores traziam ecos de passos que já não existiam, e, quando os irmãos ficavam juntos, havia uma troca de presença que os mantinha presos num laço invisível, ora protetor, ora opressor. O avô, em preces, viu nas mãos da menina sinais de mediunidade precoce. A vizinha, em linguagem popular, disse que ali havia um caso de alma antiga. E a família,
que até então vivia num luto circunspecto pela perda do pai, percebeu que a verdadeira viagem a ser feita não era apenas para fora. Era pela casa, pelos retratos, pelo silêncio, rumo aos pontos escuros do passado. Aos poucos, histórias começaram a emergir de conversas veladas entre tios e fotos rasgadas, um casamento interrompido por ciúmes, uma promessa feita sob juramento, uma criança que desaparecera sem explicação décadas antes. Eram pistas, fragmentos de um enredo kármico que vinha se repetindo em ciclos e procurava, desta vez, uma palavra que curasse. Sem alarde, o enredo espiritual oferecia uma saída, não por justiça punitiva, mas por reparação amorosa, e a própria presença que às vezes Regina via como um homem de rosto sereno, surgira nas bordas de sua visão para dizer, com ternura: o que começou na dor pode terminar na luz, como se ensinasse que reconhecer a falta já é o primeiro passo para desfazer o nó. E assim, naquela madrugada em que as vozes se tornaram conversa, a família iniciou, sem saber, o trabalho de olhar para dentro. A jornada de Regina e Daniel apenas começava. Não seria um caminho fácil, porque curar laços kármicos exige coragem para lembrar, para assumir e para transformar. Mas havia também um segredo consolador: a certeza de que o amor, mesmo ferido, ainda sabia reconhecer seu próprio nome, ao fazê-lo, abria a porta para o perdão que tudo clareia. No silêncio que veio depois das primeiras manifestações, a casa do Silveira pareceu assumir o papel de espelho antigo. Não refletia rostos, refletia padrões, repetições sutis de gestos, lembranças escondidas nas dobras dos móveis e, sobretudo, reflexos de vidas entrelaçadas que agora pediam reconhecimento. Regina e Daniel passaram a experimentar algo mais do que sonhos. Era como se, ao se olharem no espelho ou ao cruzarem a sala, vissem por um instante a face de outra época sobreposta à própria. Um dia, tentando guardar a louça na prateleira alta, Ana viu, no vidro do aparador, o reflexo de Regina com o vestido de linho que jamais existira naquela casa, o tecido amarelado pelo tempo, um fio solto perto da gola, e nas mãos da menina um bilhete dobrado. Ao tirar o olhar, tudo voltava ao normal. A menina real, o vestido moderno, a prateleira com xícaras, mas a sensação de que algo desejava ser lido permanecia como um zumbido que não calava. Daniel começou a ter episódios de lucidez. À mesa, no meio de um almoço, interrompia-se e descrevia cenas com precisão. O anúncio de uma viagem que não aconteceu, um quiproquó sobre uma herança, o bater de panelas na noite em que uma promessa fora feita e depois quebrada. As falas vinham com nomes propriamente antigos, toponímos que ninguém reconhecia de imediato, e, no entanto, cada palavra era como uma chave que abria outra sala da casa, outro cofre do passado. Certa tarde, a vizinha Teresa, que guardava segredos do bairro como quem guarda receitas de família, trouxe à tona uma lembrança que oscilou entre o rumor e a confirmação. Naquela casa da Rua do Porto houve um fogo, décadas atrás. Diziam que um homem jurou nunca mais perdoar quem enganou. Ao ouvir, Daniel sentiu ar faltar-lhe por um segundo e deixou cair o copo que trazia na mão. Os cacos espalharam-se no chão como fragmentos de memória. A partir daí, os sonhos passaram a oferecer não só imagens, mas posições, cenas encenadas em que Regina e Daniel assumiam papéis alheios. Ora eram pai e filha de uma história passada. Noutra, vizinhos que cruzaram desejos e traições. Essas vivências não vinham com a intenção de acusar, mas com uma urgência didática. Mostrar que o entrelaçamento espiritual se construiu por escolhas repetidas, uma trama de pequenas negligências que formaram, ao longo do tempo, uma dívida emocional cuja energia se tornará densa e pegajosa. Em uma noite de chuva, Ana encontrou na gaveta do antigo escrivaninha um caderno de capa de couro que ninguém lembrava ter visto. Dentro havia entradas escassas, caligrafia trepidante, menções a nomes que os irmãos agora ouviam nos sonhos. A leitura do caderno não foi linear. As frases pareciam responder mais a perguntas internas do que a uma sequência cronológica. Promessa feita com sede, promessa esquecida, lembrança que queima. O avô, quando Ana consultou, sugeriu que havia um contrato de alma velado por orgulho e medo. Algumas dívidas não se pagam com ouro, minha filha. Pagam-se com reconhecimento e mudança. Procurando ajuda, Ana levou as crianças a uma irmã de fé, uma mulher conhecida por ajudar famílias a dialogarem com dores que não acabam na terra. A sessão não teve exorcismos grandiosos nem espetáculo, teve escuta. A irmã pediu silêncio e fez perguntas. Perguntas que soavam simples, mas eram instrumentos cirúrgicos para cortar a carne do orgulho. Quem sofreu nesta família e não foi escutado? Quem foi silenciado por medo? O que ficou por dizer antes que as vozes se calassem?
As respostas emergiram dos olhos das crianças mais do que da boca. Regina desenhou com lápis imagens de uma casa com uma porta partida. Daniel desenhou chamas pequenas no canto de um retrato. Entre linhas e rabiscos, a verdade começava a se ordenar. Havia uma ferida antiga marcada por ciúme e retaliação, onde alguém escolhera o silêncio como defesa e, com isso, deixou a dor viva para que outros a carregassem. A cura, percebeu-se nas conversas entre vizinhos e nas linhas do caderno de couro, não viria por punição, mas por restituir voz a quem fora calado. Nesse movimento, uma figura luminosa voltou a surgir, não mais apenas na visão fugidia de Regina, mas em pequenos sinais. Um broche esquecido que aparecia no lugar certo, uma brisa que cheirava a mar quando ninguém abrirá a janela, uma intuição que levava Ana a ligar para uma tia distante justamente quando ela se preparava para contar um segredo esquecido. A família começou a praticar atos de reparação simbólica. Daniel ajudou a consertar a borda de uma velha caixa que pertenceu a uma avó ausente. Regina colocou flores numa pequena caixa de sapatos que ninguém sabia para que servirá, como se devolvesse um presente ao tempo. Esses gestos não eram mágicos por si só, mas abriram caminhos para que memórias pudessem ser revisitadas sem o veneno do julgamento. Aos poucos, surgiram diálogos reais entre os vivos e as camadas do passado. Ana, com voz trêmula, leu em voz alta trechos do caderno e, ao dizer certas palavras, sentiu uma leveza na garganta, como se ao nomear o que for escondido ela desse permissão à dor de se dissolver. Daniel aprendeu a acalmar-se em técnicas simples de respiração. Regina, com a ajuda de um terapeuta emocional recomendado pela irmã, encontrou em histórias lidas aos poucos a possibilidade de transferir o peso de personagens antigos para figuras da ficção, um expediente que lhes permitiu distinguir o que lhes pertencia daquilo que pertencera a outros. Não foi um processo instantâneo. Por semanas, havia recuos, sinais de que a memória ainda tentava consolidar sua narrativa de sofrimento. Em uma noite em que a casa parecia pesar mais, a luz apareceu novamente, porém maior. Não uma aparição teatral, mas um estado de presença que envolveu Ana quando ela colocou a mão sobre o rosto de Regina e permitiu-se chorar por todas as vezes em que calara a própria dor. A natureza do laço kármico começou a se revelar com mais clareza. Não era apenas uma troca de desequilíbrios, era um chamado para aprendizado coletivo. Uma oportunidade excepcional para que a família aprendesse a reparar, a pedir perdão e a oferecer o perdão sem reservas. Uma voz interior, que alguns mais descrentes chamariam de intuição e os de fé chamariam de guia, sugeriu então a prática de rituais simples, reconhecimento público das falhas, pedido de desculpas formal, e um compromisso de não repetir os mesmos gestos que fizeram a velha ferida sangrar. Ao final daquele ciclo de encontros e noites mal dormidas, quando as crianças já dormiam com menos intensidade de sobressalto, Ana escreveu uma carta que não sabia se entregaria a quem já partirá. Nela pediu perdão em nome de ações e omissões, prometeu cuidar da memória e abjurou silêncio como defesa. A carta, colocada sobre a escrivaninha, foi lida em voz alta pela família e, naquele ato só, tão humano e simples, houve uma sensação de passagem, como se uma ponte se formasse entre a culpa e a compaixão. O espelho das almas assim não apenas exibirá feridas, oferecerá a imagem de cura possível. E, enquanto uma nova manhã trazia luz tímida pela cortina do quarto, Regina e Daniel começaram a dormir sem que as vozes exigissem resposta imediata. As imagens vinham como convites à reparação, e não como correntes que os arrastassem. A casa continuava a guardar memórias, mas agora havia pessoas morando nela que se comprometiam a transformar o passado em lição, e esse compromisso, silencioso e incessante, era a primeira escada rumo à libertação que ainda viria. A casa começou a guardar marcas que não se curavam com o tempo. Eram sinais variados, um círculo escurecido embaixo do rodapé da sala como se algo tivesse queimado sem deixar cinzas, uma linha fina de arranhões na parte de trás da cadeira antiga que parecia repetir uma letra. E, sobretudo, pequenas fraturas na porcelana de objetos que ninguém conseguia explicar, como se memórias pretéritas preferissem quebrar coisas em vez de se tornar silêncio. Esses sinais ampliaram o efeito dos sonhos. Daniel passou a acordar com a boca amarga e as mãos sujas de pó que não existia. À tarde, do nada, deixava escapar palavras cortantes contra a mãe ou contra a irmã, frases impregnadas de ressentimento que soavam deslocadas de sua idade e de seu caráter habitual. Em uma ocasião, ao abrir a porta do sótão para buscar uma caixa de enfeites antigos, sentiu uma repentina náusea e recuou, certo de ter visto, entre sombras empilhadas, a silhueta de um homem mais velho apontando para ele com acusação muda. Regina, por outro lado, começou a colecionar lembranças alheias como pedras pequenas no bolso. Descrevia cheiros que ninguém mais sentia: tabaco de cachimbo, pólvora, cheiro de metal aquecido.
pequenos gestos de mãos que ela própria jamais aprenderá, e uma música melancólica que vinha e ia sem instrumento algum. Em paralelo, vizinhos passaram a comentar que a casa exalava um frio crescente em certas horas do dia, um frio que não era meteorológico, mas moral. Era como se o espaço respirasse arrependimento, ao mesmo tempo, resistência. Diante disso, Ana sentiu a necessidade de ampliar o círculo de auxílio. Além da irmã de fé que já os orientara, procurou um centro espírita da cidade, um lugar humilde com paredes brancas e bandeirinhas amarelecidas, onde pessoas ofereciam passes, leituras e acolhimento com a clareza de quem trabalha com paciência. Lá, uma médium com mãos de veludo observou as crianças, com delicadeza. Explicou que havia reservas emocionais guardando energia de queixas antigas, não apenas um espírito insistente, mas um tecido de ressentimentos que se alojara entre as gerações. Propôs então um trabalho em etapas. Higiene espiritual leve, esclarecimentos por psicografia quando surgissem mensagens claras, e encontros regulares para que a família aprendesse a nomear suas dores sem repeti-las. As primeiras sessões foram simples, passes suaves, orações coletivas, leituras que tocavam menos o sobrenatural e mais o humano, textos que falavam de responsabilidade, arrependimento e humildade. No entanto, conforme as práticas avançavam, surgiam respostas mais incisivas. Em uma sessão de psicografia, uma folha saiu com caligrafia oscilante e palavras precisas. Não aceite ser o silêncio que alimenta o veneno. Eu errei por ciúme. A assinatura não era legível, mas a descrição física, um anel com uma marca de escudo e um apelido antigo, trouxe calafrios. Indícios que antes pareciam dispersos agora alinhavam-se em um padrão. Um antepassado ligado a uma pequena fortuna de família que, ferido por uma traição sentimental, optara por um silêncio vingativo que se transformou em ato velado. Um bisavô talvez, cujo orgulho ativara consequência para além de sua própria vida. Ao investigar papéis velhos no cartório e fotos amareladas num baú do sótão, Ana encontrou correspondência que confirmava partes da psicografia. Cartas de cobrança afetiva, bilhetes rasgados, e uma carta não enviada com menção ao nome que ecoava nos sonhos das crianças. Esse encontro entre o mundo dos vivos e os indícios materiais fez a família perceber que o karma ali não era abstrato. Era história documentada, escolhas registradas em papel, consequências que se arrastavam. Com essa clareza, a dor mudou de forma, deixou de ser um labirinto confuso e passou a ter contornos identificáveis. Obrigado por caminhar conosco até aqui. Inscreva-se, ative as notificações e deixe um like. Isso nos ajuda a levar mais histórias de luz a quem precisa. Se puder, compartilhe e escreva nos comentários sua experiência. Sua voz também faz parte desta cura. Mas a identificação trouxe consigo um segundo desafio: o medo de reconhecimento. Ao abrir os nomes e as falhas, a família arriscava reputações, segredos e a imagem de si mesma. Se contarmos tudo, vamos perder algo que nos protegeu, disse, em voz baixa, uma tia que guardara silêncio por décadas. Outros, em compensação, sentiram que a verdade era a única via para a libertação. O trabalho espiritual, então, passou a ganhar também um viés público e ético. Haveria rituais de reparação, mas precisariam vir acompanhados de atos concretos, restituição de bens, pedidos formais de perdão gravados em áudio, e o reconhecimento diante de parentes que ainda resistiam. Enquanto isso, os irmãos continuavam a pagar o preço de uma memória que pedia passagem. Daniel, depois de um episódio de raiva em que atirou uma cadeira contra a parede, foi levado por Ana a uma pracinha onde um homem idoso, antigo amigo da família, lhe deu um conselho simples e direto. Quando a raiva pegar seu corpo sem sua cabeça, sente, respira e conta até 10. Aprenda a cuidar do que é seu agora, menino. Não empreste seu corpo para histórias alheias. O gesto do homem, falar com simplicidade, oferecer um remédio prático, foi um passo para devolver autonomia ao garoto. Regina, por sua vez, começou a escrever cartas que não enviaria, cartas dirigidas às vozes que a visitavam. Se és meu, fala claramente. Se és de outro tempo, deixa que eu saiba como ajudar. Essas cartas, colocadas dentro de uma caixa sob colchão, serviam como exercícios de separação entre o que era seu e o que vinha de fora. Em paralelo, a irmã mais velha, Carla, pesquisou na internet sobre terapias integrativas e propôs uma combinação suave de psicoterapia com trabalho espiritual, uma interface que, aos poucos, mostrou eficácia. As visitas mais agressivas diminuíram de intensidade quando a família se viu articulada e em ação. Porém, nem tudo se resolvia por gestos palpáveis. Durante uma noite de vento forte, o retrato de um antepassado caiu do corredor e quebrou-se ao chão, a ponta da moldura formando um triângulo que apontava para a velha lareira. Dentro da lareira,
Atrás de uma pedra solta, encontraram um pequeno pacote enrolado em pano. Dentro, um medalhão com o mesmo escudo descrito na psicografia e uma carta com palavras de dor e culpa. A carta, escrita por mão tremida, confessava uma ação coberta de vergonha, uma decisão de silenciar uma criança cujo destino fora selado por uma vingança mal medida. Ler aquilo foi como abrir uma ferida antiga com a consciência do bisturi. A família conheceu, enfim, o contorno do erro, e com o reconhecimento veio a necessidade urgente de reparação mais profunda. O centro espírita orientou então o ritual de restituição simbólica, chamar os nomes das vítimas, restaurar lembranças com palavras de reconhecimento e comprometer-se publicamente a não repetir as mesmas cegueiras. O ritual foi simples, íntimo e poderoso. A família, reunida ao redor da lareira, leu a carta descoberta, colocou o medalhão sobre a mesa e fez um pedido coletivo de perdão, não para apagar a história, mas para transformá-la em lição. Naquela noite, Regina dormiu com expressão mais serena. Daniel teve sonhos onde as chamas perdiam a fúria e se tornavam aquecimento doméstico, e Ana sentiu um peso sair do peito como se tivesse deixado cair uma pedra que carregava há décadas. No entanto, ainda havia resistências externas. Um parente distante contestou a exposição dos fatos, temendo que a reputação da família fosse maculada. Outro, mais pragmático, perguntou se tudo aquilo não seria um delírio coletivo alimentado por luto e sugestão. Esses contrapontos reforçaram a necessidade de caminhar com humildade e responsabilidade, cuidar das questões do íntimo sem negar os efeitos sociais. E, assim que parecia que a maré de memórias tomava um rumo de cura, algo novo surgiu. Uma chave antiga que acompanhava o medalhão tinha, gravada em seu aro, um símbolo que nenhuma das cartas explicava, um desenho de uma cadeira com o nome escrito por baixo. O nome era o mesmo que Regina pronunciara nas primeiras vozes da casa. A descoberta abriu uma nova pista e apontou para um espaço que ninguém examinara, o velho quarto do fundo, onde a família guardava trastos e memórias inconclusas. Ao abrir aquela porta, todos sentiram uma presença diferente, não apenas de dor, mas de expectativa. E quando a porta rangeu e se abriu, a penumbra revelou algo inesperado, um objeto que mudaria a direção da busca e forçaria a família a enfrentar um capítulo que até então estivera trancado. Uma caixa de madeira selada com cera, marcada por iniciais antigas. A cena final daquela noite deixou no ar uma certeza inquietante. Reconhecer o erro fora apenas o início. Havia ainda atos concretos a cumprir que exigiriam coragem, exposição e verdade pura. E enquanto a cera da caixa resplandecia à luz trêmula da vela, uma voz serena ecoou na memória coletiva. Nem todo fim é imediato. Às vezes, a libertação se dá por etapas. Estão prontos para a próxima escada. Com esse convite ressoando no silêncio, fechou-se o ciclo de marcas que não se apagam, abrindo-se, ao mesmo tempo, a passagem para o próximo movimento. O encontro com aqueles que formariam o Conselho da Luz, e isso, como a família começava a entender, mudaria tudo. Quando a caixa selada foi aberta e suas iniciais revelaram a trama que há tanto tempo dormia sob a poeira, algo mudou de tom na casa do Silveira. A questão deixou de ser apenas íntima e passou a precisar de um cuidado coletivo, cuidadoso e ritualizado. Ana, com a carta tremendo nas mãos e o medalhão pesado como testemunho, convocou não só a família próxima, mas também as pessoas que, ao longo das últimas semanas, se mostraram solidárias. A irmã de fé, o homem idoso da pracinha, a médium do centro espírita e uma professora do bairro que conhecia histórias antigas sobre as famílias da região. Juntos, formaram, sem pompa e sem privilégios, o que passaram a chamar, por vontade de Ana, de Conselho da Luz. Um pequeno círculo de pessoas dispostas a orientar a reparação, a mediar a verdade e a proteger as crianças daquele peso que, sem ajuda, poderia lhes roubar a infância. O conselho não era um tribunal, era um pacto. Sentaram-se todos à volta da velha mesa da cozinha, a mesma mesa que vira tantos jantares, decisões e silêncios. Ali, sob a lâmpada que lançava um círculo amarelado sobre papéis amarelados, cada um compartilhou suas ações possíveis. A médium sugeriu sessões de esclarecimento em que os espíritos, se viessem a manifestar-se com clareza, pudessem ser escutados e encaminhados. A irmã de fé propôs rituais de perdão que combinassem orações e atos concretos de restituição. O homem da pracinha lembrou que gestos simples, públicos e repetidos, valiam mais que palavras soltas. E a professora ofereceu organizar um pequeno registro, não para julgar, mas para preservar a verdade para as futuras gerações. Em meio a essa arquitetura de cuidados, Ana tomou a palavra com voz firme pela primeira vez desde que tudo começara. Prometeu ler em público a carta encontrada, restaurar o nome da criança que fora silenciada e devolver o medalhão ao lugar a que pertencia, se houvesse família viva a quem pertencer.
Ao ouvir isso, alguns parentes discordaram e houve choro, mas a decisão foi tomada: não mais ocultar por vergonha, reparar por amor. As primeiras ações do conselho foram práticas e humildes: localizar possíveis descendentes do antepassado que escrevera a carta, organizar reuniões de escuta com aqueles que pudessem ter sido afetados pela antiga vingança, e preparar um ato formal de reconhecimento público, não para expor, mas para limpar. Ao mesmo tempo, o trabalho interno com as crianças ganhou contornos protetivos. O conselho orientou que as sessões espirituais fossem feitas em ambiente controlado, com pessoas de confiança, e que sempre houvesse acompanhamento psicológico para Daniel, cuja instabilidade emocional poderia ser explorada pelo próprio sofrimento não processado. Regulou-se, também, um tempo para que Regina expressasse suas visões de modo lúdico e seguro, por meio de desenhos, cartas e pequenos ritos simbólicos que a ajudassem a separar o que era dela do que vinha de outros tempos. Houve resistências. Um tio pediu que não se trouxesse ao público o que poderia manchar a família. Outro parente sugeriu que isso tudo era invenção e que a melhor solução era deixar para lá. Mas o Conselho da Luz persistiu, porque o princípio ali defendido era simples e antigo: a verdade dada à luz tem poder de cura quando acompanhada de amor e responsabilidade. A busca pelos descendentes revelou, em parte, rostos esquecidos. Netos de um comerciante que morara naquela rua lembraram de lendas familiares sobre um conflito de herança, e uma senhora idosa revelou que, em sua juventude, ouvirá falar de uma criança que desaparecera misteriosamente após uma briga por ciúmes. Esses depoimentos, somados à carta e ao medalhão, deram substância documental àquilo que até então era só intuição dos sonhos. Veio, então, o momento mais delicado: o ato público de reconhecimento e pedido de perdão. Numa praça da cidade, à sombra de um cajueiro antigo, Ana leu em voz alta a carta encontrada, os nomes envolvidos e a promessa de que a família não repetiria as mesmas faltas. Não foi um espetáculo, foi um gesto pequeno e humano que levou alguns a lágrimas e outros a censurar. Mas o eco do ato atravessou corações, e, para surpresa de muitos, um dos descendentes procurou Ana após a leitura. Um homem de olhar cansado que carregava nos ombros uma história própria de perdas. Ele aceitou ouvir mais e, em encontro subsequente, houve troca de memórias, um reconhecimento mútuo de dor e um tímido início de diálogo sobre reparações possíveis. Enquanto isso, o trabalho espiritual prosseguia no centro espírita. Sessões de passes, leituras de mensagens. Numa noite decisiva de psicografia, uma escrita mais clara apareceu numa folha entregue à família, não para condenar, mas para ensinar. A mensagem trazia palavras de arrependimento e orientação. Não guardem o que já foi do passado, transformem-no em ensejo para educar futuras gerações. Cuidem para que a memória sirva de lição e não de corrente. Esse recado, vindo de uma caligrafia que parecia dialogar com a carta antiga, foi recebido como um selo de que a via escolhida, a via da reparação consciente, era correta. Mas nem tudo caminhou sem dor. Reações da comunidade, fofocas, olhares curiosos e até agressões verbais surgiram, testando a coragem de Ana e a paciência de todos. Em meio a isso, Daniel enfrentou um momento crítico. Um conhecido da escola, ao saber parcialmente da história, provocou-o com perguntas sobre fantasmas e coisas de maluco, e o garoto, pela primeira vez, sentiu vergonha e a vontade de se isolar. Foi então que o Conselho da Luz implementou uma proteção prática e educativa. A professora organizou uma roda de conversa na escola sobre responsabilidade emocional e respeito à dor alheia, sem mencionar nomes nem histórias, e isso ajudou a resgatar a integridade social das crianças, tornando-as menos alvo de chacota e mais objeto de empatia. Outro gesto importante do conselho foi uma ação simbólica de limpeza da casa. Família e vizinhos removeram móveis quebrados, repintaram paredes marcadas, plantaram um pequeno jardim em frente ao lar e colocaram uma placa discreta com uma frase escolhida por Regina: "Aqui cultivamos cuidado." Esses atos tangíveis produziram efeitos internos. O espaço físico, ao se transformar, deixou de projetar o passado como prisão e passou a oferecer suporte à cura. A médium orientou ainda que fosse feito um pequeno ritual de despedida, não um exorcismo, mas um rito de passagem, no qual as palavras escolhidas pelo conselho cantavam reconhecimento, gratidão e pedido de licença para seguir adiante. Na noite do rito, houve forte emoção. Vozes firmes leram nomes, pediram perdão em nome das omissões e decretaram compromisso de memória ativa. Para surpresa de muitos, a presença que costumava rondar Regina apareceu, mas agora com contornos mais serenos. A figura que antes falara com tom de acusação mostrou-se, pela primeira vez, como alguém que também buscava aliviar a própria dor. Em um instante de profunda transcendência, enquanto Ana segurava a mão de Regina e Daniel segurava a de Ana, houve sensação de passagem.
Uma luz sutil atravessou a janela aberta, uma brisa cheirando a mar tocou o rosto de cada um e um som tênue, como de um riso pequeno, ecoou sem ferir. Aquela manifestação não apagou a história. Apenas mostrou que o trabalho de reconhecimento surtira efeito, havia abertura para a transformação. Contudo, o conselho advertiu: a cura seria gradual e exigiria manutenção. O karma ali vivido não se desfaria por única ação teatral, precisava de compromisso contínuo. Visitas regulares ao centro espírita, conversas abertas na família, processos de educação emocional com as crianças, e a firme intenção de impedir que o orgulho fosse novamente resposta para qualquer conflito. O Conselho da Luz deixou, então, um roteiro de ações para a família, uma lista de tarefas simbólicas e práticas, devolver o medalhão se houvesse herdeiros identificados, confeccionar um álbum da verdade para as crianças entenderem a história sem dor, plantar uma árvore em memória da criança silenciada, e manter uma reunião mensal para avaliar o progresso emocional do lar. E quando o círculo se rompeu naquela noite, ao despedirem-se na porta da cozinha, Ana sentiu que uma nova responsabilidade nascerá, não mais apenas sobreviver ao luto, mas trabalhar ativamente para que as gerações seguintes conhecessem a verdade, com isso, perdoassem. Havia esperanças sólidas, sim, mas o conselho lembrava sempre que, antes da luz plena, viria um teste final. Um desafio não para castigar, mas para comprovar que a transformação agora era fruto de escolha e não de medo. A voz serena que já acompanhará Regina no sonho sussurrou, quase inaudível: ainda uma última ponte a atravessar. E, com esse enigma no ar, fechou-se o capítulo do Conselho da Luz, abrindo-se a passagem derradeira para o resgate completo que aguardava o próximo e último movimento. Quando a última etapa do caminho se aproximou, a família sentiu que não seria um fechamento cômodo nem uma cena pronta para aplausos. O resgate exigia que cada coração aceitasse o próprio peso, ao mesmo tempo, a graça de abri-lo. Nos dias que antecederam o ato final, Daniel teve um sonho que o acordou suando. Via-se numa ponte frágil, carregando uma caixa onde moravam as culpas de gerações. Embaixo, o rio era feito de memórias que nunca haviam sido contadas. Ao despertar, aceitou falar honestamente numa roda familiar, pela primeira vez sem a máscara da bravura ou da raiva. Confessou pequenos gestos de ira repetidos, medos que herdara e a vergonha que o fazia esconder fraquezas. Essas palavras, simples e comuns, tiveram efeito de pólvora invertida. Em vez de explodir, abriram espaço para confissões de outras vozes que também carregavam pedaços do passado. A tia que antes clamara para deixar tudo quieto aproximou-se com um envelope antigo na mão. Nele, uma carta inacabada e uma fotografia amarela, onde a criança silenciada olhava com olhos que imploravam por presença. O encontro com esses documentos transformou o gesto de reparação. Não seria apenas simbólico, mas reconheceria nomes, pequenas histórias e a dignidade de uma vida que nunca poderia mais ser apagada. O Conselho da Luz organizou então um cerimonial que fosse ao mesmo tempo público e íntimo, uma cerimônia de palavras verdadeiras. Na praça onde antes Ana lera a carta, agora plantaram a árvore em memória da criança, colocaram o medalhão numa pequena caixa de vidro e convidaram os descendentes identificados para um abraço que não exigia culpa, apenas humanidade. Ana leu em voz firme um pedido de perdão que não tentava minimizar o dano. Reconheceu omissões, explicou decisões que foram fruto de medo e orgulho, e fez promessa clara de mudança. Não vamos esconder o que fizemos, vamos educar para que não se repita. O homem de olhar cansado que representava outra família ouviu, ao ouvir, devolveu algo inesperado. Não só aceitou a conversa sobre reparações materiais como também falou de seu próprio cansaço com lembranças que o consumiam. Nessa troca, houve menos condenação e mais trabalho mútuo para transformar dor em ensinamento. Enquanto as palavras circulavam, algo mudou na casa do Silveira. As noites deixaram de vibrar com o mesmo tom de cobrança e passaram a trazer sonhos que pediam cura, não vingança. Em uma sessão mediúnica, a presença que antes rondara Regina se aproximou novamente, mas com traços diferentes. Não havia mais o ar acusador. Havia um peso que buscava alívio. A escrita psicográfica, daquela vez, trouxe linhas claras. Arrependimento, desejo de reparação e a orientação para que a família não só pedisse perdão, mas também assumisse o compromisso de manter viva a memória, transformando em cuidado. A médium traduziu aquilo como um sinal de que a alma que sufocara no silêncio encontrara, na coragem do reconhecimento, uma passagem. Daniel e Regina participaram ativamente de pequenos ritos propostos pelo conselho. Depositaram sobre a mesa fotos rasgadas que representavam a mágoa, segurar as mãos uns dos outros e repetir frases de compromisso: "Não serei silêncio para mágoa." E colocaram pétalas de flores dentro da caixa de vidro que guardava o medalhão como símbolo de respeito. Esses gestos simples,
repetidos, foram o remédio cotidiano que substituiu o espetáculo. Mas o teste final veio não como um ato grandioso, e sim como uma ocasião de escolha comum. Um primo distante, em visita, ressuscitou velhos comentários e tentou provocar o ressentimento, lançando farpas que poderiam regredir a família ao ciclo antigo. Naquele instante, diante do espelho das lembranças, Ana respirou e fez algo que parecia pequeno, mas que foi a prova de maturidade. Ela reconheceu o erro, pediu que o primo respeitasse o processo e conduziu a conversa para oferecer contexto e assunção de responsabilidade. Esse silêncio de proteção, essa forma de não alimentar o confronto, foi a prova de que a reconciliação já não era só palavra, mas prática. Nos meses seguintes, a casa realmente mudou de ritmo. Daniel dormia com menos suor, falava menos coisas cortantes. Regina começou a desenhar frequentemente jardins e portas abertas. Ana passou a reunir os filhos todas as noites para uma leitura curta que falava de compaixão e de memórias que ensinam. A árvore plantada cresceu, tímida, e cada primavera sua florada era celebrada como um lembrete de que a vida segue e que a memória pode florescer em vez de apodrecer. A comunidade, lentamente, aprendeu o valor do que testemunhara, uns com ceticismo, outros com admiração, mas muitos passaram a procurar o conselho da luz para compreender como suas próprias famílias poderiam também transformar em dívidas em ensinamentos. No campo espiritual, a presença que acompanhará Regina apareceu uma última vez em sonho, sorriu com ternura, em vez de palavras, deixou uma lembrança. Um perfume de mar que atravessou as cortinas da casa e ficou como sinal de que a passagem havia ocorrido. A sensação que tomou cada um ali não foi a de um milagre que dissolvia responsabilidades, mas de um grande alívio. A certeza de que o reconhecimento, a reparação e o compromisso de não repetir haviam operado uma mudança real. O karma, explicou o avô em suas conversas finais com os netos, não é uma sentença imutável. É um instrumento pedagógico cujo propósito maior é levar o espírito à evolução. O resgate, portanto, não eliminou as lições, mas as elevou. Transformou o que poderia ser cadeia em escola. Nas semanas que seguiram, a casa respirou mais fácil. Regina e Daniel cresceram com a marca daquela experiência, não como cicatriz que os paralisava, mas como tatuagem de aviso e cuidado. E a família, agora mais madura, passou a narrar a história com sobriedade e gratidão, garantindo que as novas gerações soubessem tanto do erro quanto da reparação. Quando, finalmente, numa noite clara em que as estrelas pareciam mais próximas, Ana acendeu uma vela simples e disse baixinho: "Que as vozes que um dia nos chamaram aprendam a cantar por nós." A brisa entrou e levou a fumaça, e na janela houve um instante de claridade que todos sentiram como um abraço sem forma. Assim fechou-se a jornada de Regina e Daniel, não eliminando o passado, mas reconciliando-se com ele, não apagando a dívida, mas pagando-a com cuidado, não cessando de sentir, mas escolhendo como sentir. A história terminou em luz porque assim escolheram os corações, com coragem para nomear, humildade para reparar e fé para transformar. E foi dessa luz humilde e teimosa que nasceu, para a família Silveira, um novo modo de estar no mundo. Atento, responsável e livre.